mais um Papo Flui, o seu podcast de negócios. Eu sou o Rafael Benevides. Eu sou a Nayara Vanessa. E esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada. E hoje a gente vai falar se o leão tem fronteira ou não, né? Então tudo que você precisa saber sobre imposto de renda e a declaração de saída definitiva do país. Acho que tá chegando, né? Daqui a pouco começa essa doideira de imposto de renda, o que eu faço, estou com medo da malha fina. A gente já vê algumas alterações ocorrendo nesse ano calendário, né, que só vão refletir no ano que vem, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, da sua experiência de anos com o imposto de renda, para introduzir e explicar essa temporada do que o leão caça a gente, mas se a gente fizer bem feito é a gente que caçou o leão. Nossa, como ele está hoje. Estamos gravando este podcast, que dia é hoje? Dia 6 de fevereiro de 2026. Já temos clientes que já estão perguntando pra gente sobre a declaração desse ano. E a primeira sensação que eu fico é, nossa, como o ano passa rápido. Parece que foi ontem que a gente estava fazendo a declaração de imposto de renda de 2025. Mas é melhor que a gente consiga se antecipar. Quando eu penso que um cliente mandou mensagem, eu falo, nossa, mas já ele que tá certo, porque Sim. Quanto antes a gente consegue começar, não fica aquela loucura de juntar documentação, ficar perdido. Então, o objetivo desse episódio é também ajudar você a começar a pensar sobre isso agora. E, inclusive, dá pra gente elaborar com calma essa declaração, né? Sim. Se faltar um documento, a declaração já está semi-pronta, você consegue conversar com o cliente. É melhor do que aquele cliente que chega para você na última semana de maio e fala assim, olha, tá aqui, ó, e te mandou só um papel. Sempre tem uns desses, né? Sempre tem. Não seja esse cliente, por favor. Se você já quer fazer o seu IR, entre em contato com a gente já começa a organizar tudo para ser um dos primeiros, porque tem benefício de ser o primeiro a entregar, não é mesmo? Sim, o benefício é que você também tem prioridade em relação à restituição. Acho que a gente já parte daí, né? O prazo, ele sempre fica ali em torno de março a maio, né? Exato. A gente tem uma previsão de prazo, início de prazo dia 15 de março? De 15 de março a 31 de maio é a primeira estimativa, né? Se tudo correr bem, se o programa for lançado a tempo e tudo indica que vá, esse é o prazo inicial. Sim. A Receita Federal, ela sempre faz uma live de atualização do imposto de renda, então a gente está gravando esse episódio antes dessa live, mas a gente vai trazer as regras atuais e após esse vídeo, caso tenha uma mudança significativa, a gente pode trazer um complemento desse episódio, né, Rafa? Com certeza. E aí, Nay, já falando de regras atuais, né, o que a gente vê, e pelo menos eu vejo os clientes entrando em contato com dúvida e trazer aqui para você explicar. Então, quem ganhou R$5.000 ano passado ficou isento de imposto de renda? Como que tá isso? Mudou para esse ano, mas mudou para esse ano nessa declaração já? Então, acho que isso vem causando bastante confusão. A gente vem muita gente falando disso e ninguém está falando ao fundo. Então, como você pode esclarecer isso para a gente? Tá. Só respondendo a pergunta que você fez antes, eu falei que tem prioridade na restituição, mas a gente sempre precisa lembrar que o primeiro lote de restituição é para quem é portador de alguma deficiência ou a questão também de idade, né, conta. Então, eu entreguei a minha declaração lá no comecinho. Pode ser que você não fique no primeiro lote por conta disso, de prioridade. Mas quem entrega antes tem preferência e quem entrega também pela pré-preenchida tem preferência. Então, quando a gente elabora, a gente sempre pede essa questão de acesso à pré-preenchida, e aí a gente não precisa da senha do Gov, a gente pode fazer por procuração, o que é recomendado, porque assim traz mais segurança ao processo. E a gente também ajuda nessa questão de recebimento mais rápido, quando tem valor a restituir. Mas isso que você falou, Rafa, dos 5.000, tá tendo muita confusão pela nova legislação, que começou a valer agora em janeiro de 2026, indicando que quem recebe até R$5.000 de uma renda tributável não paga mais imposto de renda. Então, o que é uma renda tributável? Eu acho que essa é uma questão que sempre surge. Salário, se você é CLT, prolabore, se você tem uma empresa ou várias empresas, recebimento de aluguéis, o que mais? Acho que essas são as mais comuns. Mas são os principais, tá bom por aí.
Sim. para não causar grandes confusões. Grandes confusões. E essa nova legislação está aumentando a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000. Só que isso vale a partir desse ano aqui de 2026. Então, a declaração que a gente vai entregar esse ano ela é relativa ao ano passado. A gente sempre reporta para a Receita Federal aquilo que aconteceu. Então, em 2025, a regra era outra. Então, a gente tem uma tabela, que a gente chama de tabela progressiva, e a gente pode deixar aqui no link do nosso podcast de hoje. Mas o valor, se eu bem me lembro, era de quem recebeu acima de 33 mil e alguma coisa, não era? É isso, mas aí tem as deduções, então ficava 27 e alguma coisa, se eu não me engano, 28. É? Isso, sim. Você pode receber até 33, vai fazer as deduções, então a renda líquida. Tá falando da renda Da renda líquida, depois você tirar toda a contribuição para a Previdência e tudo mais. Se você recebeu 33 mil, você não contribuiu para a Previdência, não contribuiu, se você recebeu 33 mil como rendimento de pessoas físicas ou outro rendimento, por exemplo, nesse caso já era tributável. Entendi. Então, dava 33, mas com as deduções caía para mais ou menos 27, alguma coisa assim, 28, alguma coisa. Eu vou deixar o número aqui em algum comentário para que vocês tenham certeza. O que é importante saber é que não, esses 5 mil que valem agora não valem para essa declaração desse ano. Então, vale a regra antiga, a não ser que a Receita venha com uma mudança sobre isso, não acho que venha, né? Porque é em relação ao ano passado. Quem recebeu acima de 33 mil, alguma coisa, considerando essas questões que o Rafa falou, está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda 2026. E aí a gente tem uma série de outras regras, né? Então, essa é a mais comum, a da renda tributável. Tem a questão da renda isenta. Então, o que é uma renda isenta? Se você é MEI, por exemplo, aí vem um grande ponto de atenção, não é todo o seu rendimento que você teve como MEI que é um rendimento isento. Existe uma regra específica para MEI, que a gente pode aprofundar um pouco mais ao longo do nosso episódio. A distribuição de lucro, se você tem uma ME ou uma empresa de outro porte, também é um rendimento isento. Em relação a FGTS, se você teve aí um valor recebido de FGTS, se você teve alguma herança, tudo isso conta para rendimentos isentos. Aplicações, dependendo da aplicação. Mas a gente teve uma grande mudança em relação a esse valor. Então, a partir do ano passado, só fica obrigada a entrega da declaração quem tem rendimentos isentos acima de 200 mil. Antes era 40 mil, então isso mudou bastante. Então, se você teve só esse rendimento, por exemplo, você tem uma ME, você presta serviço como PJ e você recebe a prolabore de um salário mínimo, que foi o que você definiu lá com a sua empresa contábil. Vai ficar abaixo da regra do porque aí a contabilidade vai fazer as contas lá do quanto você emitiu de nota, quanto você pagou de imposto, o que você transferiu de fato para a sua conta da pessoa física é a distribuição de lucro. Aqui acho que cabe um parênteses muito interessante quando a gente fala de financiamento. A gente teve alguns casos aqui na nossa empresa de pessoas que estavam buscando um financiamento imobiliário e aí os bancos agora eles têm olhado se aquela pessoa, na declaração dela, ela estava de fato obrigada. Então, uma cliente em particular, a gente pode chamar ela aqui de Carla. A Carla foi financiar o apartamento e aí o banco verificou que ela recebeu valores de rendimentos tributáveis abaixo de 33 mil, ou seja, não estava obrigada por esse fator, porque ela contribuía com o salário mínimo, e recebeu uma distribuição de lucro abaixo de 200 mil reais. E aí, ela não estava obrigada à entrega da declaração, mas ela entregou para manter um histórico, porque é interessante você manter esse histórico com a Receita Federal. Só que a gente teve essa surpresa. Então, por ela não estar obrigada, o banco falou, não aprova o financiamento. Um desses campos precisa estar dentro da obrigatoriedade. Ou o campo do rendimento tributável, que é o prolabore, ou o campo da distribuição de lucro. Mas isso não é regra, tá? Vamos ressaltar, foi esse caso específico. Tivemos dois. Desse banco. Mas não é uma regra. Da Caixa, a gente pode falar se você estiver ouvindo esse podcast, mas eu tentei por um outro banco e deu certo. Ou, então, tem outros bancos que seguem normal e isso não é regra. Pode ser que você tenha conseguido até pelo mesmo banco
se Sim. fale assim, mas eu consegui, então não é regra. Mas é interessante saber. É bom saber que aconteceu e pode vir a acontecer com você, e nesse caso tem algumas opções que você pode fazer, né? Como recolher retroativo e pagando Ou ajustar o Prolabore dali pra frente para conseguir mandar pro banco, que é o que a gente fez para essa cliente, tá? Porque para mandar retroativo dá bastante trabalho e o custo é elevado. Exato. Mas só fechando esse parênteses, então a gente falou obrigatoriedade por rendimento tributável, acima de 33 mil, por rendimento isento, acima de 200 mil, pelo valor dos bens em 31/12. Então, esse valor, se eu não me engano, eu não sei se atualizou. Vou puxar aí 600 mil, rapidamente. né? Algo em torno disso. Não vou lembrar de cabeça. Deixa aí, a gente coloca aqui nos comentários esse número. Mas, como a gente disse, vai sair as regras atualizadas, e assim que essas regras saírem, a gente vai colocar lá no nosso Instagram. Então já siga lá no nosso Instagram, @fluimei e @fluifinanças, ou fluifinanças sem o C cedilha. Fique acompanhando por dentro. Inclusive, a gente já soltou o nosso primeiro material de IR. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar lá e acompanhar. Aqui eu achei 800 mil. 800 então, mil. Antes era 300 mil, aí mudou para 800 mil. Então, também deu um grande avanço. Então, por exemplo, se essa regra não mudar, se em 31/12/2025 você tinha bens abaixo de 800 mil, você não está obrigado por esse critério. A gente sempre tem que analisar todos. Posso estar obrigado pelo critério dos bens, ou pelos rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, e uma vez obrigado, você tem que entregar todas as informações. Exatamente. Ainda que seus bens, eu ganhei 50 mil no ano, mas eu tenho bens abaixo de 800 mil. Vai declarar todos os bens, tá? E é importante, a Nay comentou aqui, não estou obrigado, mas quero fazer minha declaração para manter uma história. A gente recomenda, inclusive, que se faça, porque assim você vai preenchendo seus bens aos poucos. Então, tenho algumas ações, mas antes eu declarava, agora eu não declaro mais, porque já não estou mais obrigado. Então, você já teve o trabalho de preencher tudo, aquele monte, assim, uma a uma, calcular preço médio e manter. Se você parar agora, quando você for voltar daqui 5, 6 anos a declarar, caso mude, vai ter que colocar tudo de novo. Então, manter esse histórico é interessante, tem vários benefícios de você ter a sua declaração, né? Pode ser que para fazer um financiamento você não está obrigado e o banco peça a sua declaração para analisar. Então, tem mais prós do que contras de fazer a declaração. E se você não quiser fazer a sua própria declaração, a Flip faz para você, então a gente está aqui para isso. Olha, financiamento é uma situação, locação, então, eu vou alugar um AP. Você vai precisar comprovar renda, a declaração de imposto de renda é uma forma. Que mais? Visto. Que me lembra do nosso parceiro desse podcast. Exato, são 2 hoje, né? Então, primeiro ponto, entre lá no site www.fluifinancas.com.br, na aba parceiros, vocês vão encontrar todos os parceiros da Flui. Mas hoje em especial a gente quer falar de 2. O primeiro deles é a Mundo dos Vistos. O pessoal cuida dos nossos vistos. Recentemente a gente foi viajar, a gente mandou para eles visto americano, visto canadense. Quero me mudar para a Austrália e fazer visto estudantil, pode contar com eles. Então, entrando lá pelo link da Flui, vai ter um preço especial. Então, o pessoal, além de ter um atendimento ímpar, uma cordialidade enorme, pelo link da Flui vocês vão ter um desconto. E nada mais justo do que estou indo viajar, preciso falar inglês, né? Então, vou viajar porque preciso falar, quero estudar inglês para o meu trabalho, ou vou viajar e quero falar inglês. A The Great Deal é uma escola de idiomas em Diadema, do meu amigo Ed. Do meu professor. Professor da Nike, já foi meu professor. Então, aulas de inglês ou espanhol 100% focadas no seu dia a dia. Aulas individuais ou em grupos de até 8 alunos. Não é aquela sala cheia, não é aquela coisa de vou sentar na escola e ter aulas de algo que eu nunca vou falar. Ele foca no seu dia a dia, na conversação. Então, entre lá, fala com ele, fala que foi pelo podcast da Flui também, que vai ter um preço mais do que especial lá. Legal? E aí, já falando de idioma, de visto, de essas coisas, vou mudar de país. Mas calma, a gente tem que fechar as obrigatoriedades. Calma, a gente tem que fechar as obrigatoriedades, é verdade. Então, vamos fechar as A obrigatoriedades. gente vai cair nisso que você Com certeza. quer, tá? A gente vai chegar. Então,
Vamos fechar esse. Recapitula as obrigatoriedades aí. Rendimentos tributáveis acima de 33.600, se eu não me engano. Rendimentos isentos acima de 200 mil. Bens acima de 800 mil. E aí a gente entra na parte de operações em renda variável. Então, se você mexeu com ações, FIIs, BDRs, por aí vai, e você teve vendas acima de criptomoedas, vendas acima de 40 mil no ano, então você está obrigado. Ah, eu só fiz isso, mas não tive renda. É um critério que sozinho te torna obrigado. E não é o lucro, né? O importante Não, é a venda. que não é o lucro. Isso, é Vendi a venda. com prejuízo de 40 mil, mas eu vendi 40 mil, era para ter 80. Você perdeu 40 mil reais. Sim, Tá, sempre obrigado. vamos dizer assim, quanto você vendeu, não quanto você lucrou. E se você também, às vezes você não vendeu 40 mil, mas você teve uma venda que é uma venda tributável. Então, é uma questão mais específica, mas saiba assim, mexer com ações, com essas coisas, eu preciso pensar se eu sou obrigada ou não. Provavelmente sim, a não ser que a sua movimentação tenha sido mais baixa. E aí tem também uma obrigatoriedade com atividade rural, a gente também vai deixar aqui, porque eu não sei dizer exatamente o valor dessa atividade rural, mas tem essa questão. E aí a gente cai numa outra que é ter retornado ao Brasil no ano calendário. Então se você morava fora, voltou para o Brasil, você precisa entregar essa declaração de imposto de renda para apontar para a Receita Federal, do tipo, ei, Receita, voltei, estou por aqui. Assim como quando você saiu, você comunicou, ou ao menos deveria ter comunicado a Receita que você saiu do Brasil. Tá vendo? Caímos no ponto que você queria. Exatamente, muito obrigado. Era esse, né? Era esse mesmo. Então, se você voltou ao Brasil, é importante ter uma regrinha, não tem? Você precisa estar 180... Se você voltou, não. Se você voltou em caráter, voltei pra ficar, voltei pra ficar, exato. Não é voltei a passeio. Moro fora, voltei pra visitar, tenho que entregar a declaração? Não. Mas, a não ser que você tenha ido morar fora e nunca fez a declaração de saída definitiva do país. Aí você segue um contribuinte brasileiro e deve se prestar contas para o leão. Aí a gente volta pro nosso título, né? O leão não tem fronteiras? Não tem. Ele vai te pegar de algum jeito, caso você não comunique. Né? Então, isso, acho que é importante. Como é feita essa comunicação? Vamos pegar um exemplo aqui. O João, personagem fictício, resolveu ir morar fora do Brasil, foi morar na Europa, em algum país da Europa. E aí ele saiu do Brasil em dezembro de 2023. Quando o João completar 180 dias fora do Brasil, João é datado como um não residente fiscal do Brasil de maneira automática, mas ele precisa comunicar isso. Então, se ele for ficar menos tempo, não precisa dessa comunicação. Caso ele passe de 180 dias, ele é obrigado a comunicar à Receita Federal numa declaração chamada Declaração de Saída Definitiva do País, ou DSDP. O que é essa declaração? Nada mais é do que você comunicar à Receita quando você saiu, como eram os seus bens na data que você saiu. Então, se o João saiu no dia 10 de dezembro, então é na data que ele ficou datado como não residente fiscal do Brasil, mas como era a posição bancária dele, se ele tinha dinheiro em algum banco aqui, e ele precisa nomear um procurador para ele. Então, esse procurador pode ser pai, tio, amigo, alguém que fica responsável pela comunicação entre Receita e João, caso seja necessário. E se eu não fizer essa declaração, Nai, o que acontece? Estou morando fora há 15 anos, nunca fiz, nunca vou fazer, a Receita trabalha aqui, ganho meu dinheiro aqui, a Receita nem sabe do que está acontecendo, nunca fiz imposto de renda no Brasil. Então, recentemente fiz lá a declaração de um amigo meu, que está morando fora, está morando no Canadá, e ele era assim também, nunca tinha feito imposto de renda aqui. Ele falou, não preciso fazer não. Eu falei, precisa sim. A gente conversou e a gente fez a declaração dele. Então, a visão que muitos têm é que não preciso, nunca fiz, mas qual que é a necessidade, qual que é a importância dessa declaração, né? Acho que a gente pode partir de uma regra geral. Então, saindo do Brasil, vou ficar em caráter permanente, tem essas regrinhas que a Receita Federal considera, a gente pode deixar o link aqui abaixo também.
Então ela faz as contas, se você, quantos dias você ficou fora, até chegar nessa questão do carteira permanente. Mas via de regra, é bom fazer a declaração de saída porque você encerra a sua condição de residente fiscal aqui. E quando você faz isso, você coloca uma barreira assim para o leão, uma fronteira, né, melhor dizendo. Porque uma vez que você entrega a declaração, você fala, a Receita Federal, não te devo mais satisfação. Dinheiro que eu ganho fora é o dinheiro que eu ganho fora e não preciso mais contribuir para o meu país, né, de origem. Até porque você não está usufruindo de nada daquele país, então o seu dinheiro é ganho fora, Isso. gasto fora, então você não tem por que pagar um imposto, por exemplo, para investimento na saúde, na infraestrutura do país, porque aquele dinheiro não entra no país, tá? Sim. Ah, quer dizer que se eu moro fora, eu não posso fazer transferência para os meus pais, para quem quer que seja? Pode. Então, isso não é uma questão. Qual que é a questão para a Receita Federal? Você sair do país, ganhar dinheiro fora, não encerrar a residência fiscal aqui no Brasil. Porque aí eles consideram que nesse caso, quando você não entrega essa declaração, você deveria contribuir, pagar imposto sobre a renda que você ganha fora. Mas nossa, não tem nada a ver, né, com o Brasil, eu tô ganhando dinheiro em outro país. Mas a Receita, ela quer a parte dela, porque ela considera que você ainda é um residente fiscal. Então esse é o maior problema que eu vejo que pode acontecer e que a gente precisa sempre analisar, né? Então por isso que eu falei da regra geral. Então se você sair, foi trabalhar fora, nesse caso vai ser vantajoso, porque você encerra a residência fiscal aqui no Brasil. É importante saber que o Brasil possui acordo para evitar a bitributação com alguns países, não tem com todos. E aí a gente também pode deixar, estão prometendo vários links hoje. A gente deixa Pode tudo aqui deixar aqui embaixo embaixo, nos para comentários. que vocês possam ver os países que existem para evitar essa bitributação. Então tem casos em que você não fez a saída, mas existe um acordo para evitar essa bitributação. Você tem que declarar aqui no Brasil esses rendimentos que você ganhou fora e aí você pode compensar o imposto que já foi recolhido. Mas isso também não te desobriga de fazer a entrega da declaração aqui no Brasil. E aí você tem que pensar, poxa, por que não fazer a declaração de saída definitiva e aí eu deixo de ter essa obrigação aqui Porque muitas vezes no Brasil? Muitas vezes você vai acabar tendo que fazer duas declarações. Você vai ter que declarar o imposto de renda no país que você está e o imposto de renda no Brasil. E todo ano fazendo essas duas declarações. Ou você faz uma única vez a declaração de saída definitiva e ela encerra a sua comunicação com o Brasil, você continua fazendo só no país que você está, e aí quando você retornar, se retornar, faz a comunicação dentro do Brasil. Sim. É importante ressaltar que são dois passos, né, da declaração de saída definitiva. O primeiro passo é, viajei para fora, viajei hoje, eu vou viajar daqui a um mês. Eu posso fazer a comunicação, devo fazer a comunicação de saída. Então eu comunico à Receita Federal que eu estou saindo. Isso não quer dizer que eu deixei de ter a minha obrigação fiscal, eu continuo tendo a minha obrigação fiscal no Brasil. Mas aí, vamos supor que eu saí agora, em 2026, então em fevereiro de 2026 estou indo morar fora. Eu só vou fazer a minha declaração de saída definitiva do Brasil no ano que vem, em 2027. Eu não faço a declaração de saída definitiva no mesmo ano. Então em 2026 eu não consigo fazer a declaração de saída definitiva dizendo que eu saí em 2026, até porque o programa de 2026 é referente ao ano de 2025. Então eu comunico à Receita Federal agora, e aí quando chegar lá em abril, março de 2027, eu faço a minha declaração de saída definitiva. Então são duas etapas e as duas são complementares e não excludentes. Não fiz uma, não devo fazer a outra, muito pelo contrário, faça a outra. Então, se você não fez a comunicação de saída, faça a declaração de saída definitiva. Uma coisa não anula a outra. O ideal é ter feito as duas, não fez, faça a declaração de saída definitiva. Tenho dúvida de como fazer? Entre em contato conosco, através do nosso site, do Instagram, ou deixe aqui nos comentários, a gente vai falando com todo mundo e a gente vai ajudar vocês a fazer essa declaração. A gente faz bastante, né, dessas declarações por aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Sobre essa questão dos prós e contras, né? Eu sempre falo que a gente precisa fazer uma análise se vale a pena fazer a declaração de saída ou não. E eu vejo uma linhas de pensamentos diferentes entre também
profissionais, geralmente contadoras que atuam com isso. Então tem um contador que defende assim, não, todo mundo tem que fazer, e tem um contador que diz, vai depender daquele contexto do cliente. Eu sou dessa linha, né? Nós somos dessa linha de entendimento que a gente precisa olhar o todo. Por quê? Quando a gente fala de encerrar a declaração, encerrar a residência fiscal aqui no Brasil, você também deixa de poder algumas coisas. Então, conta bancária, por exemplo. Uma das suas obrigações é de comunicar aos bancos que você tem conta, as corretoras de investimento que você tem conta, que você não é mais residente fiscal aqui no Brasil. Porque existe uma conta específica para não residente, só que essa conta, na prática, é uma conta cara, porque os bancos eles têm muita regulamentação para cumprir em relação a essa conta e acaba ficando inviável para eles. Então, não são todos os bancos que oferecem, e quando eles oferecem, as taxas são absurdas, assim, R$ 1.000 para você manter uma conta. Então, na prática, o que a gente vê acontecendo? As pessoas encerram a residência fiscal, algumas não comunicam para o banco, ou às vezes elas comunicam e o banco ele passa um pano, assim, dizendo, você pode manter uma conta corrente no Brasil, mas sem aplicações, sem nada que possa gerar um questionamento, né, daquele banco, da Receita Federal para aquele banco, do Bacen para aquele banco. Então, na prática, a gente vê as pessoas mantendo uma conta corrente, sem aplicações, mesmo aquelas de aplicações automáticas ou as caixinhas da vida, porque quando a gente tem uma aplicação, a gente tem também a incidência de imposto de renda muitas vezes. E o imposto de renda, as regras são diferentes para residentes e não residentes. Então isso pode causar uma pendência lá na sua declaração de malha fina. Eu saí, não comuniquei o banco, mantive uma aplicação de CDB. E aí esse CDB teve um desconto de IR, o código utilizado foi de residente fiscal no Brasil, e quando a Receita Federal cruzou a informação, falou, epa, mas ele entregou a declaração de saída definitiva, por que o código aqui tá de residente? E aí isso pode causar pendência e até bloquear o CPF. Então, na prática, saber que, como não residente, a conta bancária é diferente, mas que muitas instituições fingem que você não avisou, ou a pessoa não avisa mesmo, mantém uma conta bancária e encerra os outros investimentos. Então, se você tem investimentos em ações, em FIIs, como não residente, não é que não é possível, mas para fazer isso é muito mais burocrático, você tem que ter uma autorização específica e na prática as pessoas acabam não fazendo isso. Mas não é o correto de não fazer. Então você está correndo um risco de, tenho algumas ações, vou receber dinheiro no exterior. Você está recebendo seu dinheiro, saiba que você pode pagar muito mais imposto por conta disso, porque a Receita Federal vai sim tributar a sua outra renda. Então o correto é fazer uma análise e escolher qual é o cenário. Então não é uma coisa do tipo simples, não é rápido essa decisão. A gente aqui na FLUI faz essas análises e a gente sempre mostra o melhor cenário para o cliente. Entenda que não fiz a declaração de saída definitiva, o correto é já informar o banco. E se você está morando fora, não tem pretensão de voltar ao Brasil, não tem por que manter essa comunicação com o banco aqui. Tem muitos bancos de fora, corretoras fora, em diversos países que permitem você aplicar aqui dentro. Então é um caminho mais simples e correto, porque você ganha o seu dinheiro lá, você vai passar o seu dinheiro para o banco e esse dinheiro nem passa pelo Brasil, ele vem direto pela corretora que você pode utilizar aí fora para investir aqui ou investir aí fora. E não tem esse risco atrelado ao seu CPF, porque como a Nay disse, um erro, que às vezes nem é seu, pode ser do banco, um erro do banco pode travar o seu CPF. Mas eu moro aqui fora, o CPF só serve no Brasil. De fato, o CPF só serve no Brasil, mas uma hora você pode precisar renovar seu passaporte, você pode precisar renovar seu visto, você pode precisar vir ao Brasil, e aí é nessa hora que sem o seu CPF tudo vira um caos e você vai falar, deveria ter falado com a FLUI para eles resolverem isso. Então, se tiverem com dúvidas de como fazer, faço ou não faço, entre em contato com a FLUI, tanto para imposto de renda, quanto para declaração de saída definitiva, quanto para análises em geral do seu, se é viável fazer o imposto de renda ou não, entre em contato com a gente. Voltando a um exemplo,
para vocês terem ideia, vou contar um caso real de um cliente nosso que eu vou chamar de Guilherme. O Guilherme, ele mudou, a gente pode considerar que ele mudou para a Itália, e aí ele fez essa análise, né, em conjunto com a gente, se valeria a pena fazer a declaração de saída, se era melhor não fazer. Mas o Guilherme é sócio de uma empresa aqui no Brasil, e isso também é muito importante, saber dessas regras, por isso que é essencial ter esse suporte, porque, por exemplo, uma vez que você tem uma empresa e você faz a saída, a sua empresa não pode mais ser do Simples Nacional, porque a empresa do Simples Nacional não pode ter um sócio de não residente fiscal. Então, no caso dele, ele não foi para receber dinheiro da Itália, né? Não foi trabalhar em alguma empresa lá, ele foi mantendo a empresa dele e mantendo os rendimentos dele aqui no Brasil. E aí, nesse contexto, como ele não teria renda lá fora, só a renda aqui no Brasil, considerando isso, era mais vantajoso para ele não encerrar a residência fiscal. Então, a gente fica num cenário em que Guilherme tem dupla residência fiscal, aqui no Brasil e na Itália. Então, nesse sentido que eu falo que existem divergentes linhas de entendimento. Tem gente que acha que não, porque ele ficou em caráter permanente na Itália, ele pode automaticamente, ainda que ele não tenha feito a entrega da declaração de saída, ser considerado um não residente fiscal no Brasil. Mas o nosso entendimento é de que ele pode sim manter uma dupla residência fiscal. Mas é por isso que tem que analisar o todo, né? Não é uma coisa de falar assim, não, todo mundo tem que fazer, ou ninguém tem que fazer. Vai depender de cada realidade, contexto. cada particularidade, cada cliente. Então, recapitulando aqui, imposto de renda é basicamente a obrigação de quem está no Brasil ou está retornando ao Brasil, certo? Uhum. E aí, com todas as regras que a Nay já comentou aqui, se você ficou em dúvida, pode voltar ou dar uma olhadinha em algum dos links aqui. A gente falou do... A gente falou que a gente ia voltar na regra do meio. A gente já tem um episódio falando sobre isso. Se você está ouvindo esse podcast agora e está com dúvidas sobre IR de MEI, volte alguns episódios, alguns 7 ou 8 episódios para trás. Tem lá um IR, só um podcast, um episódio falando só sobre MEI. E tá falando lá sobre... É no mesmo episódio que a gente fala de contabilidade para MEI, qual que é a necessidade, qual que é a importância da contabilidade, porque você consegue tirar seus rendimentos isentos, então volte lá. Vou deixar aqui no card também esse episódio, então se você é MEI e quer entender, é só clicar aqui no card, mas ele vai estar lá, então acho que a gente não precisa retornar, mas tá próximo, já tem conteúdo disso. Se você é MEI e quiser entender um pouco mais, entre em contato com a gente, que a gente tira todas as suas dúvidas também, sem custo, né? É importante a gente dizer que se tem alguma dúvida pontual, a gente faz uma reunião, explica as suas dúvidas e a gente não cobra para tirar dúvidas. Claro que se forem muitas dúvidas, se for uma consultoria é outra coisa. Mas recapitulando, então o IR, para quem está no Brasil e com todas as regras ou voltando, ou mora fora e não fez a declaração de saída. Para quem é residente fiscal no Brasil, digamos assim. Declaração de saída definitiva é para quem está indo embora. Certo. Ponto que a gente não falou aqui, declaração de saída definitiva. Não recebi 33 mil, preciso fazer? Sim. Uhum. Não é a mesma coisa, não é a mesma mesma. coisa, Não segue as mesmas regras do imposto de renda, é outra declaração, é outro caminho. Então, ignorar a receita é o pior caminho. Então, se você lembra, o leão ele pode ser calmo, e aí ele é um leão do bem, ou ele pode ser um leão nervoso, e eu acho que ninguém quer enfrentar um leão. Sim. Como eu ouvi um outro podcast engraçado, e era de comédia dizendo, né? Se você vê um leão, não dá pra correr, não importa a distância que ele estiver, né? Então, você tá vendo a receita, não adianta você tentar correr dela, ela vai chegar em você. Pode ser que demore, mas ela chega. Inclusive, declaração de saída definitiva é um tema que ano passado a Receita Federal pegou bastante gente e a promessa desse ano é que ela continue pegando. Então, mora 10 anos aqui fora. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Pode ser que aconteça agora, porque eles estão indo atrás dessas pessoas. Então, entre em contato com a gente. Faz essa declaração. A gente, não sei como que é, nem sei onde eu vou conseguir as coisas. Entre em contato com a gente que a gente te ajuda. Uhum. E aí, acho que para finalizar, né, você tem alguma
um ponto principal que você queira dizer sobre IR, sobre declaração de saída definitiva, sobre que os clientes podem esperar, quem quer fazer o IR, qual flui, o que precisa fazer, quero tirar dúvida, a Flui faz só a parte de renda variável, o que a Flui faz no IR, o que você tem para dizer? Acho que é legal já passar uma orientação de como vocês podem se preparar. Então, tenham a senha do Gov de uma maneira fácil, não para passar para a gente, mas caso vocês queiram fazer com a Flui, em outro lugar, façam uma procuração, não mandem a senha de vocês, porque é uma informação importante para vocês manterem em segurança. Verifiquem os informes de rendimento dos bancos, provavelmente eles estarão disponíveis a partir de 28/2, que é uma data prevista aí pela legislação. Informe de banco, informe de corretora. Se você investiu em renda variável, então você tem que passar os informes das corretoras, mas não só isso. São necessárias outras informações. Nesse caso, eu sugiro que você tenha todas as notas de corretagem em PDF e tenha os relatórios da B3. Então, se você colocar no Google Acesse B3, acho que é... Se entrar direto no site da B3, já aparece B3.com, lá no cantinho tem área do investidor, Isso. você consegue acessar e puxar tanto Relatórios. extrato de movimentação quanto posição em custódia, são os dois principais relatórios. Se você investiu em cripto, outros investimentos, tenha também os relatórios que comprovem por quanto você comprou, porque essa é a informação que vai lá na nossa ficha de bens. E aí, falando em bens, entram também qualquer outros bens, aquisição de veículos, imóveis, novas participações societárias, tudo isso é considerado bem. Então, tenha alguns comprovantes, seja escritura, seja contrato, algo que vá comprovar. Eu já comprei um apartamento, tem que esperar sair a escritura para declarar? Não, você tem que considerar o que você já pagou naquele ano. A declaração, ela sempre considera o regime de caixa, a gente fala, que é o quanto você pagou e o quanto você recebeu. E aí, além disso, o quanto você já pagou de financiamento, se você tem algo financiado, tem um informe dos pagamentos realizados no ano. Se você tem algum empréstimo, também tem que pegar esse informe com os valores pagos ao longo de 2025 para crédito pessoal e outras questões. Deixa eu ver o que mais. Comprovantes de despesas médicas, então, notas fiscais, o informe de rendimentos do plano de saúde, tudo isso. A gente vai ter a informação na pré-preenchida, mas a gente precisa confrontar os dados, porque essa pré-preenchida ainda não vem com tudo certo. Então, é o nosso papel, ou o seu papel enquanto contribuinte, validar essas informações. E, basicamente, esses dados que você já pode começar a se organizar para quando tiver o ok, você já iniciar com a declaração. Aqui a gente faz desde a declaração do MEI, a declaração completa do imposto de renda da pessoa física ou só a validação dos investimentos em renda variável, porque eles precisam ser calculados de uma maneira separada, sabendo quanto que você pagou, o preço médio ao longo do ano, é um controle à parte por meio desses relatórios da B3. E também, se você fez a venda de um imóvel ao longo do ano ou de algum outro bem, pode ser que você tenha que calcular o ganho de capital, que é quando você tem lucro em alguma operação de venda. Então, isso também é algo separado da declaração de imposto de renda que a gente oferece. No mais, eu acho que é isso. Encerramos o nosso episódio de hoje, né, Rafa? É isso. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quer declarar seu imposto de renda com segurança, se você ficou com alguma dúvida de documentos depois dessa aula que a Nay deu aqui nos últimos minutos, volte e assista de novo mais umas 2 vezes que vai passar. Mas se você ficou com qualquer dúvida, quer fazer seu imposto de renda com segurança, quer fazer sua declaração de saída definitiva sem ter dor de cabeça, sem ter que pensar nisso enquanto você está curtindo sua vida fora do Brasil ou trabalhando aí fora do Brasil também, entre em contato conosco, fala que veio aqui pelo podcast, a gente faz um preço especial. Então, essa é a promoção do dia. Veio pelo podcast, vai ter um preço diferenciado também. E não esqueça de entrar lá no nosso site e conferir os nossos parceiros, The Great Deal Escola de Idiomas, aulas presenciais e online também. E o mundo dos vistos, se você precisa de visto, se você precisa de algum agendamento com pressa, quer ir para a Disney ainda esse ano e não tem visto, eles conseguem encaixar você lá de algum jeito para tirar o seu visto americano. Claro que eles não garantem a aprovação, mas a taxa de aprovação deles é muito alta, eles dão uma consultoria
completa para isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal!